Dia. Estamos aqui mais uma vez para começar mais uma live. Eu fiquei inclusive de fazer essa live na sexta-feira, a continuação da última live, que era diagnóstico na acupuntura. E acabou que não deu tempo de eu fazer na sexta-feira, que era a continuação da última live, que é acupuntura, diagnóstico na acupuntura. Eliane, bom dia, você está jóia? Quanto tempo? Eu te agradeço muito pela presença, agradeço muito por ter te conhecido, né, no curso, foi muito bom. Então, falar um pouco mais sobre o diagnóstico na acupuntura, a continuação da última live. Que bom. Na primeira live, eu falei um pouco sobre como é que é a minha forma de diagnosticar na acupuntura, juntamente, óbvio, com a forma de diagnóstico tradicional da acupuntura japonesa e da acupuntura chinesa. Eu faço um apanhado da chinesa, da japonesa e meu, que é, conforme eu digo para todas as pessoas, os terapeutas, as pessoas que me perguntam, os alunos, eu digo o seguinte: a forma de tratamento, a forma de você utilizar os seus conhecimentos é seu. Porque se você apenas reproduzir o que você aprendeu, por mais que você siga as técnicas certinho, tenha o raciocínio, você não vai ser seu, você vai estar apenas reproduzindo algo. Sendo o que vai dar luz, vai dar expansão de conhecimento, expansão naquilo que você está fazendo, é você colocar a sua energia, você colocar o seu conhecimento, a sua forma. Por exemplo, durante o aprendizado, ensina-se, você vai colocar a mão assim, vai apertar de tal forma, você vai colocar, vai avaliar dessa forma. Só que isso é um caminho, é uma direção. A sensibilidade, o tipo de toque, a forma de analisar aquilo que você aprendeu, a teoria, basicamente você que vai desenvolver, com a sua própria energia, com o seu próprio conhecimento, com o apanhado de técnicas que você aprendeu. De uma certa forma, quando as pessoas estão no início aprendendo nessas práticas terapêuticas, é muito comum que queiram fazer, eu também fui assim, queiram fazer todo tipo de cursos, de técnicas, porque eu quero agregar o máximo possível de conhecimentos naquilo, né, que eu estou pretendendo fazer. Então, se eu vou atender pessoas, eu quero buscar técnicas da melhor maneira possível para melhorar as pessoas. Vamos dizer, é isso. Só que com o passar do tempo, você vai direcionando o seu olhar para determinada direção. Eu vou citar o meu exemplo. Eu fiz curso no início, de auriculoterapia, que hoje, inclusive, eu dou aula de auriculoterapia, de ventosa, de shiatsu, de sotai, de mubundashin, de técnicas japonesas que são fantásticos para a saúde. Eu não estou dizendo que não é para vocês fazerem, não é isso, é pelo contrário, façam. Todas as técnicas são boas, mas hoje em dia eu praticamente não uso elas. Por quê? Porque aprender várias coisas me mostrou o que realmente eu gosto de fazer, que é a acupuntura clássica. Feito isso, decidido isso, né, se vocês conseguirem perceber isso antes de fazerem os cursos, ótimos, aí vocês vão naquela direção. Eu fiz vários cursos, para depois perceber que o que eu gosto mesmo é a acupuntura clássica. Aí agora eu só faço cursos dirigidos a isso, eu não faço mais curso de ventosa, dou aula de aurículo, mas praticamente eu uso muito pouco, porque a acupuntura, para mim, ela tem um resultado fantástico. E outra coisa, não existe técnica melhor do que a outra. Isso eu quero que vocês entendam. Arthur, tal técnica é melhor do que tal técnica? Não. O que é melhor é o terapeuta. Se o terapeuta tem mais conexão com aquilo que está fazendo. Se você pegar um terapeuta que tem muita conexão com aquilo que está fazendo
e outro que faz por fazer, porque é um trabalho, aquele que tem uma conexão vai ter resultados muito melhores. Então, se eu pegar um acupunturista que faz muito bem feito, tem conexão, e alguém que trabalha com auriculoterapia, que tem conexão com aquilo que está fazendo, os dois vão ter resultados fantásticos. Então, não existe uma terapia melhor do que a outra. A Eliane está dizendo aqui, você pega todas as técnicas e depois você monta seu próprio método. Exatamente isso. Baseado no que estudou. É exatamente isso. Você pega todas as técnicas que você aprendeu, você tira um pouquinho do diagnóstico daquilo, do diagnóstico de lá, da forma de tratamento ali, você monta a sua própria técnica, o seu próprio método. É isso que vai fazer de você um terapeuta, um profissional que vai se destacar, porque você precisa se conectar com aquilo que você está fazendo. Essa é a primeira coisa. Quando eu falo de diagnóstico na acupuntura, que é o tema da live, existe o diagnóstico da língua, do pulso, do abdômen, conforme eu falei na primeira live. Só que se você se basear apenas nisso, você não vai conseguir se aprofundar no tratamento. Você já vai conseguir resultados fantásticos, com toda certeza. Ou no diagnóstico da técnica que você utiliza. Você já vai conseguir resultados fantásticos. Só que existe um ponto que vai além disso, que é quando você começa a trabalhar com o coração, quando você se entrega àquilo que você está fazendo. Quando você coloca a sua energia, a sua dedicação, quando você faz o tratamento por você e não pelos outros. Quando você trata uma pessoa que está na sua frente, a pessoa buscou o tratamento porque ela estava com um problema, ela buscou você. Quando você faz o tratamento querendo agregar algo na vida da pessoa, querendo agregar algo ao mundo, você consegue resultados bons. Quando você faz pelo dinheiro, quando você faz apenas, todo mundo, eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Todo mundo precisa pagar suas contas, todo mundo tem conta para pagar. O dinheiro não é ruim, o dinheiro é fantástico, o dinheiro é ótimo. Quanto mais dinheiro, melhor. A questão do desapego, que as pessoas confundem, é que o desapego não é você abandonar tudo e viver só com a roupa do corpo por aí. Isso não é desapego. O desapego é você ter tudo, absolutamente tudo, mas aquilo não ter você. Então você pode ser trilionário, mas aquilo não pode ter você. Aí você vai ser desapegado, é nesse sentido. Então você pode sim trabalhar com dinheiro, ok, mas não deixe isso ser o único motivo da sua vida. Quando você coloca a sua vontade de agregar algo ao mundo e às pessoas em primeiro lugar, você se conecta com a pessoa. Dessa forma, você que se conectando com a pessoa, você consegue perceber nuances que o pulso não dá, que a língua não dá, que o abdômen não dá, que são coisas que você desenvolve através da sua intuição, através da sua conexão com o paciente. A Liana falou, fazer o que ama, exatamente isso. Quando você faz o que você ama, você consegue resultados fantásticos. E essa conexão é necessária para você fazer um diagnóstico bem feito. Quando você, como o exemplo que eu citei na última live, uma paciente que chegou e ela foi e me contou que ela estava com um problema de bruxismo e ela contou, eu estou tentando não dar detalhes demais aqui, só apenas por alto. E ela contou da vida dela. Deise, bom dia, tudo bom? Continuando a live aqui do diagnóstico na acupuntura. Então, quando ela contou para mim que o problema dela era o bruxismo, automaticamente me veio na mente controle do mundo, controle de si mesmo, ou então querendo morder alguém, querendo com raiva do mundo, ou com raiva de si mesmo, são visões que nós temos, porque nós somos animais. Por ser animais, nós temos ainda instintos preservados, mas que nós abafamos ao longo do tempo. O que o cachorro faz quando ele está com raiva, ou quando está com medo, ou quando está ameaçando? Ele mostra os dentes. Então ele cerra os dentes e aqui contrai.
Então, se você parar para pensar, a grande maioria das pessoas, elas estão com bruxismo, por exemplo, ou dor no pescoço, nos trapézios, dor de cabeça, dor tensional na cabeça, por quê? Ou estão com muita raiva de alguém, ou estão com medo excessivo, ou estão com alguma emoção por detrás disso. Então, é esse o ponto que tem que ser focado. Aí você tem que buscar na história da pessoa para você perceber se é medo, se é raiva. Raiva, atrás da raiva está o controle. E atrás do controle está o medo. Né? Então, medo é a raiz da raiva, vamos falar assim. Então, quando você trabalha com conexão com a pessoa, você consegue perceber nuances que antes você não conseguiria. Quando você se entrega de coração àquilo que você está fazendo, é comum, pelo menos comigo, eu consegui perceber emoções na pessoa que me levam a fazer certos questionamentos. Como é que é o seu relacionamento com a sua mãe, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com o seu marido, com o seu trabalho. Aí eu, conversando com ela, eu falo, olha, eu estou percebendo, né, uma tristeza, ou percebendo uma angústia, estou percebendo uma sensação de vontade de enfiar a cabeça num buraco e fugir pelo mundo. Então, essas emoções, elas surgem pela conexão que você faz com o paciente. Arthur, mas não tem ciência por detrás disso. Não importa, né? Não importa, funciona, entendeu? A conexão é igual quando você faz uma oração, né? Uma oração para cima ou para baixo, não importa. Né? Isso eu não estou dizendo as religiões classificaram o que está em cima e classificaram o que está embaixo. Né? Quem disse isso? Quem disse que o que está em cima realmente está em cima e quem disse que o que está embaixo realmente está embaixo? Né? Então, assim, é através da conexão que você consegue perceber coisas que antes você não percebia. A acupuntura vai te levar até o céu, que a acupuntura é fantástica. Mas se você quiser ir além do céu, você tem que se conectar. Você tem que se deixar envolver pela energia do seu propósito. Né? O propósito de todos nós deveria ser, de alguma forma, agregar alguma coisa ao mundo. Se você conseguir, de alguma forma, transformar a vida de alguém para melhor, obviamente, você já fez o seu papel aqui nesse mundo. Porque tudo isso que eu estou falando tem a ver com diagnóstico. Né? Igual quando me perguntam assim, Arthur, você fala só de saúde, de alimentação, de exercícios físicos, você não fala da acupuntura em si. Quem disse? Tudo isso que eu falo é acupuntura. O que eu não falo é de pontos. O tratamento é assim, assim, eu aperto a região de VC12 porque eu quero ver como é que está a energia do coração, a energia do estômago, e em consequência disso eu utilizo ou pontos baço 3, baço 4, baço 6, baço 9, baço 7, existem variações desses pontos. Isso aí só interessa se eu for dar aula. Como eu estou falando para o público final, como eu estou falando para pacientes, né, e para terapeutas também, porque quando eu falo de diagnóstico, esse envolvimento, quando eu falo de conexão com o tratamento, é para terapeutas também, né? E para os pacientes entenderem quem eles devem buscar. Porque se o paciente chega num consultório, e ao entrar no consultório, ele sente aquele consultório com uma energia, não clima, uma energia fria, vazio, não se sente envolvido, acolhido naquele consultório, se o profissional foi aquele profissional que mal conversa, ou profissional que não transmite algo bom, eu não faria tratamento com essa pessoa. Porque você vai entregar o seu corpo, você vai entregar a sua vida, o seu bem-estar. Você já está fragilizado por conta de uma doença, por conta de um problema emocional. Você já está precisando de ajuda de alguma forma. E aí você busca alguém, como nos hospitais públicos que nós vemos por aí, aos montes, nas unidades de saúde, aqueles profissionais que atendem mal-humorados, que mal olham para a sua cara. Consultas de 3 minutos, você entra, olha, eu estou com dor no... Toma isso. Nem terminei de falar, tchau, próximo. Sabe, isso é um comércio, isso não é um comércio ruim, uma máfia, né?
Então, se você quer realmente ter benefícios naquilo que você está fazendo, você precisa se envolver de coração. E até então, não é muito valorizado esse tipo de tratamento, já está sendo, é claro, é valorizado, mas não tanto quanto o da medicina ocidental baseada em remédios. Por quê? Por conta de conscientização, né? A grande maioria das pessoas vê a televisão aberta, e a televisão aberta não fala isso das terapias naturais, porque terapias naturais não dão lucro, né? O que dá lucro? Dá lucro eu passar remédios farmacêuticos, e aí abre uma farmácia a cada esquina, e abrindo uma farmácia a cada esquina, todo mundo lucra, porque as farmácias lucram, continuam pagando resorts, congressos, ou até mesmo dinheiro vivo para determinados profissionais que mandam, e eles vão direcionando para as faculdades, para tudo. Então, os tratamentos naturais, por enquanto, eles não estão sendo tão vistos como antigamente, mas estão bem mais. Tanto é que a medicina integrativa está surgindo a 1000 por hora, o que é ótimo. A medicina integrativa vê o corpo de uma forma integral, mas não vê ainda a parte energética. A acupuntura vai muito além, porque além de ver o físico, vê o energético como um todo. Mas já é um caminho fantástico, unir a medicina integrativa, o conhecimento integrativo, fitoterápico, homeopático, com a acupuntura. A Eliane disse aqui, hoje as pessoas estão querendo atenção, o cuidado, a humanização, exatamente isso. Estão querendo ser acolhidas, estão querendo... Por quê? O mundo, nós estamos num período, de 2020 para cá, principalmente, eu não estou falando por conta da pandemia, não, a pandemia foi só um evento que, na minha opinião, foi um evento causado com um propósito, enfim, que eu não quero entrar em detalhes, né? Um propósito não muito bom. Mas a parte energética do planeta, de 2018 para cá, está numa transformação muito grande. Nós estamos numa transformação energética muito grande, o nosso Sol está numa transformação, então tem tudo envolvido, o nosso sistema solar, a nossa galáxia, estamos num período de transformação. Então, se você não acompanhar essa energia, se você não se adequar a essa energia, você não vai conseguir ajudar as pessoas. E as pessoas estão carentes. Elas querem ser escutadas. Duas pessoas que querem ser escutadas, uma não escuta a outra. Eu falo, e a outra está com a cabeça longe. Eu estou olhando para você, mas eu não estou te ouvindo, eu estou apenas olhando para você. Aí a outra pessoa para de falar, aí você percebe que o som parou, e aí você fala assim, nossa, realmente você tem razão, você falou isso tudo, a pessoa nem prestou atenção. E a gente percebe isso no olho, o olho fica vazio, você conversando, desabafando, e a outra pessoa fica com o olho vazio. Eliana, eu te agradeço muito. A pessoa fica com o olhar vazio, e não escuta. Então, se você, como terapeuta, não escutar a outra pessoa, você não está agregando em nada à vida dela. Você vai estar apenas botando agulhas, ou botando ímãs, ou toque de mãos, não importa. Você não vai estar agregando à vida dessa pessoa. Eu estou cansado é a maneira de falar, né? Cansado assim, porque a frequência é muito grande, de pessoas que vêm aqui e choram em cima da maca, e desabafam. Eu tenho um senhor que ele fala assim para mim, Arthur, ele gosta de falar de um monte de coisa, e eu converso com ele, eu falo porque eu gosto. Eu converso com as pessoas, eu não faço nada forçado. Por quê? Porque eu faço o que eu amo, porque eu me entrego. Quando você faz o que você ama, você deixa as coisas acontecerem. E aí esse senhor fala assim, Arthur, em um dia de conversa, em uma sessão, no que a gente conversa, em uma sessão aqui no consultório, não é o que eu converso com a minha esposa em 10 dias. Aí eu fico com o coração pesaroso. Aí ele fala do início ao fim da sessão. E eu escuto, porque aquilo traz um bem-estar para ele. E ele fala, nossa, como é bom vir aqui. E tudo ele me pergunta e eu respondo com o maior carinho, com o maior amor. Porque são dúvidas, né, dúvidas do dia a dia. E tem coisas que a gente acha que é óbvio, para a gente, mas que é um despertar para outra pessoa. Então não existe nada óbvio. Nada é óbvio. Tudo pode ser óbvio para você, que já tem um conhecimento maior, mas para outras pessoas aquilo pode ser um despertar. Uma palavra, uma frase pode ser um despertar de vida para aquela pessoa. Entendeu? Igual a Eliana falou,
O profissional tem que ter a conexão com o paciente total, e é isso que está faltando, conexão. As pessoas se perderam nesse mundo, sabe? Elas se perderam viraram marionetes, não, tipo robôs, você está no automático. Você perdeu a empatia, você perdeu o fato de você estar presente ali naquele momento com a pessoa, sabe? E isso é necessário para o tratamento. Se tudo é energia, a energia do terapeuta que vai ajudar a energia do paciente a se realinhar. Isso é fato. Se a sua energia está desalinhada, você não vai conseguir ajudar o paciente. E se conseguir é muito pouco, muito aquém, muito menos do que você poderia conseguir. Pois é, Liana, tenho relatos muito interessantes de pessoas que, por exemplo, desse senhor, teve outra que já não está comigo já, mas ela me falou que, ela até falou assim, Arthur, eu nem pago, foi exatamente isso, ela falou assim, eu nem pago psicólogo mais, eu parei de ir, porque conversar com você é muito melhor. Eu falei, não é por conta de conhecimento, não, porque é claro que o psicólogo tem mais conhecimento, é óbvio, mais conhecimento do que eu nessa parte de falar, mas é porque eu escuto, é porque eu converso escutando, as pessoas não escutam mais as outras, as pessoas não estão presentes, porque você só consegue escutar se você está presente no momento, naquele local. As pessoas estão no futuro, nas expectativas, ou no passado, nas suas dores, ou então sempre em algum outro lugar, nunca estão presentes. Se você está comendo e de repente você olha para o prato e você fala, ué, mas tinha um bife aqui, será que eu já comi? Eu nem lembro. Você come e nem percebe. Você está com o seu celular na sua frente aqui, quando você vê, você tomou seu suco e você nem percebeu. E isso é muito comum. Então, assim, as pessoas não estão mais presentes, não estão mais ouvindo, e o tema dessa live, que é diagnóstico na acupuntura, tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Porque se você não está presente, não justifica você se qualificar como um terapeuta energético, holístico, integrativo, o que seja. Falar assim, acupuntura, eu vi esses dias, acupuntura integrativa. É redundância você falar isso, porque a acupuntura é integrativa. A acupuntura vê a pessoa como um todo, energético e fisicamente. Então, você falar acupuntura integrativa é a mesma coisa. Né? A Eliana está dizendo aqui, cada profissão tem uma programação. Se as pessoas não montarem o próprio método, vivem no automático. Exatamente. E é onde eu falo, principalmente a respeito da medicina e da nutrição, aonde, por motivos financeiros e motivos escusos, colocaram informações na grade curricular deles que não são corretas. Então, esses profissionais, eles precisam abrir a mente ao saírem da faculdade, o pessoal da nutrição e da medicina, porque se eles continuarem agindo e fazendo os cursos, as pós-graduações, os congressos, naquela mesma visão, não vão ter resultados bons, vão continuar tratando a doença. A acupuntura e as terapias alternativas, eu falo alternativa, mas olha só que interessante. Vamos falar, por exemplo, da acupuntura. A acupuntura existe há pelo menos 5.000 anos. A medicina moderna, como a gente conhece, ela surgiu mais ou menos em 1850, 1900. Quem que é alternativo mesmo? Né? Uma está há 5.000 anos, né? A Ayurveda mesmo, a medicina indiana, a Ayurveda, até há 8.000 anos. Então, quem que é alternativo mesmo? Né? Para você ver como é que é a manipulação das informações. Então, quando eles colocam para as pessoas aprenderem nas faculdades que margarina é melhor do que manteiga, que óleo vegetal de soja é melhor do que banha de porco, isso é uma manipulação que essas pessoas fazem intencionalmente, fazem de boa intenção. Poxa, foi o que eu aprendi, eu quero ajudar as pessoas. Só que elas estão sendo apenas divulgando uma informação que não é verdade. Eles estão ajudando, na verdade, a adoecer as pessoas, não intencionalmente, mas estão. Então você precisa sair da faculdade e abrir os seus horizontes, abrir a sua mente para você ver outras coisas, aprender outras coisas. Essas coisas que eu falo sobre alimentação, sobre estilo de vida, eu aprendi de uns anos para cá. Quando eu percebi que
algo não estava certo. Quando eu percebi que as pessoas não melhoravam o tanto que deveriam melhorar. Foi quando eu busquei. Sabe, eu busquei em livros, busquei informações, aí eu conheci o Dr. Lair Ribeiro, e aí eu aprofundei bastante, e o Dr. Lair Ribeiro, falem o que quiser dele, e falam muito, mas isso é as pessoas que têm uma certa dificuldade de entender. Falem o que quiserem, mas ele é o direcionamento da saúde, que você, se você quiser ter saúde, siga o que ele está dizendo, leia os livros dele, de fácil leitura, né, para quem é da área da saúde, para quem não é, talvez tenha uma dificuldade aqui, ali e tal, mas dá para entender. Então, assim, o diagnóstico na acupuntura, ele é muito além do que simplesmente você fazer uma palpação na barriga da pessoa, do que você ver o pulso, do que você ver a língua, do que você palpar os canais energéticos no corpo e você pegar o relato da pessoa. Isso é o que está diretamente. Então, se a pessoa, por exemplo, não relatar para você, você vai ter que contar apenas se ela, por algum motivo, não falar. Isso acontece demais. Você vai ter que contar com o diagnóstico do pulso, da língua e do abdômen. Ok? O abdômen é o diagnóstico japonês. Palpação dos canais também. Pulso e língua é mais do chinês. Então, quando você junta tudo, você vai ter um resultado bom. Mas se você não se conectar com a pessoa, você não consegue ir além disso. E agora é aí que está o segredo do diagnóstico. E eu digo para vocês por experiência própria, 99% dos problemas das pessoas estão nesse além. Estão naquilo que não se fala tanto, que muitas vezes nem a pessoa sabe porque o cérebro bloqueou, porque causou alguma dor. E aí você tem que ir através dessa conexão e das perguntas, ir levando a pessoa de forma que ela acesse aquele arquivo que estava escondido, para ela lembrar os padrões que ela está tendo, por que ela está fazendo aquilo. A Eliana disse, de corpo, mente e alma. Exatamente, de corpo, mente e alma. Então, quando você se conecta àquilo que você está fazendo com o paciente, você vai nesse além. E aí entra intuição. Como eu disse, Arthur, mas não tem ciência nisso. Não faz diferença, funciona. Mas não tem como provar, nem tudo você tem que provar, nem tudo tem que fazer sentido para a sua mente, que no caso é o seu ego que quer que algo faça sentido, é o seu ego que quer que algo precisa se encaixar, é o seu ego que faz as perguntas do como. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que me ajudou muito há uns tempos atrás, nesses conhecimentos, eu perguntava muito como para ela, ela sempre me respondia, Arthur, o como não importa, só faça. Mas fazer como? Ou como de novo? O como não importa, só faz. Entendeu? O como é o ego que quer. O como é que eu vou fazer isso? É o seu ego, é o medo de errar, é o medo de avançar, é o medo de tentar. É isso, é o ego que faz isso. Então, quando você se conecta ao paciente, você vai nesses pontos que a acupuntura tradicional não consegue atingir. Eu indico muito para os pacientes aqui no consultório, muito não, alguns, né, obviamente, quando eu vejo que tem necessidade de fazer constelação familiar, né, aí eu indico aquelas pessoas que eu conheço o trabalho, né, que eu sei que podem agregar alguma coisa, porque eu já indiquei uma vez, indiquei alguém que foi por indicação, Arthur, fulano é bom, mas eu não conhecia. Aí ela voltou e me contou coisas terríveis. Então, por isso que agora eu só indico pessoas que eu conheço o trabalho, que eu conheço a índole, né? Água com sal. Então, essa conexão precisa acontecer entre você e o terapeuta. Você só vai conseguir isso quando você gosta do que você faz. Quando você se propõe a ser um terapeuta que você vai tratar as pessoas de uma forma integral, é interessante que você, como a gente conversou no início, agregue conhecimentos. Então, você entender como é que funciona o corpo físico, como é que você vai tratar o corpo físico e o corpo energético. Eu estou falando isso para quem não é da área da saúde. Como é que você vai tratar o corpo físico e o corpo energético se você não entende como é que funciona o seu baço? Se você não sabe aonde que fica o seu baço? Arthur, mas isso vai fazer diferença? Faz.
Não é que se você não saber, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Vai, claro que vai. Mas quando você tem esse conhecimento, você vai além. E se você é um terapeuta de almas e também de corpo, você tem que saber pelo menos localização dos órgãos, a função de cada um, né? Porque a intenção é muito mais importante do que simplesmente o fazer. Quando você tem a intenção, você gera energia direcionada para aquilo. E aí você consegue resultados melhores. Tem que estudar a anatomia do corpo, a Eliana falou. Com certeza, precisa. Não precisa ser a fundo. Se for a fundo, melhor, é claro. Mas você entender, pelo menos, como é que funciona o seu corpo. Entender onde é que fica cada órgão, qual que é a função de cada órgão. O corpo dá sinais para os sintomas. Sim, o corpo dá esses sinais. E aí, quando você junta o conhecimento do problema físico com o problema emocional, você consegue fechar um diagnóstico melhor. Mas aí, falando em diagnóstico, foi até bom a Eliana ter falado isso, porque me veio um detalhe aqui na mente. O que a gente não pode fazer é misturar diagnósticos diferentes. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tenho hipotiroidismo. Hipotiroidismo, é uma baixa produção de hormônios da tireoide. Ok, então eu vou tratar a tireoide dela. Eu vou colocar pontos que estimulem a produção do hormônio. Você está utilizando um diagnóstico, uma avaliação ocidental para um tratamento oriental. Não funciona. Se você está utilizando um raciocínio ocidental, o tratamento tem que ser ocidental. Se você está utilizando um tratamento oriental, a avaliação, o diagnóstico tem que ser oriental, porque senão não funciona. E é isso que a maioria dos profissionais fazem, da acupuntura e das outras terapias. A pessoa chega, Arthur, eu estou com gastrite. Então, aí se eu for desses terapeutas por aí que tem, gastrite, então eu vou fazer um tratamento para diminuir a quantidade de ácido no seu estômago. E muitas vezes nem é pouco, às vezes é porque tem muito. Aliás, a maioria das pessoas pensa que é porque tem muito. E às vezes nem é muito, às vezes é pouco. Então tem essas duas opções, pode dar gastrite, pode dar refluxo, né? Ainda tem isso, né? Mas assim, o raciocínio não é, eu estou com uma dor no estômago, eu estou com gastrite, então eu vou utilizar pontos para melhorar a energia e o ácido no seu estômago. Aí eu coloco pontos para isso. Está errado. Se você fizer isso, você vai estar fazendo tratamento sintomático. E sintomático melhora na hora que você está fazendo. Algumas vezes, no dia seguinte, ou algumas horas depois, o problema volta. Você deu um anador para a pessoa para melhorar uma dor de cabeça. Aí você cortou o fio do alarme, igual eu faço. O alarme está disparado. Ao invés de eu ver o porquê que o alarme disparou, eu vou e corto o fio dele. Aí a sirene para de tocar, e aí eu penso, resolvi o problema. Não, você não resolveu o problema. O problema está lá, e se for um ladrão, por exemplo, ele vai roubar as coisas tudo, e você desligou. É isso que os remédios ocidentais fazem, é isso que anti-inflamatório faz, é isso que analgésico faz, eles cortam o fio do alarme. Eles não vão ver o que está causando o problema. Aí a acupuntura faz isso, e outras técnicas fantásticas também fazem isso. Então, você não pode misturar o raciocínio ocidental com o oriental. Então, muitas vezes isso é muitas vezes mesmo, as pessoas vêm me buscar e falam, Arthur, eu vim tratar de ansiedade. Eu vim tratar porque eu tenho um intestino preso. Eu vim tratar porque eu tenho uma enxaqueca. Isso é apenas uma informação para mim, eu não foco nisso. Tá, tudo bem, anotei. Vamos falar da sua vida? Me fala com o que você trabalha, tal. Aí ela fala. E aí, no ela falar, eu percebo se ela gosta do que ela faz, E aí eu posso aprofundar nisso ou não. Casado, tem filhos, pais, mães, como é que é o relacionamento com irmãos? E dependendo do que ela fala, é onde eu vou aprofundando. Porque aí que precisa estar presente e ter a conexão para você perceber uma fala embargada em meio segundo, para você perceber engolir a seco rapidamente, para você perceber um olhar para baixo no momento de estar falando alguma coisa, e às vezes esse olhar é rápido.
E aí essas coisinhas, você tem que estar presente para você pegar essas coisas. Você tem que estar conectado com a pessoa. E outras coisas que dá um clique dentro de você, que às vezes o corpo não dá sinais, aí é energético. Você tem que estar conectado, né? E a Eliana falou, por isso que uma sessão não resolve nunca. Uma sessão não resolve. Tem que ter continuidade. É um tratamento, não é milagre. Então, se você pegar uma pessoa, e eu tive uns tempos atrás, um homem de 40 anos, que ele era muito ansioso, ele trabalha num lugar que exige muito dele, ele é muito ansioso. Totalmente duro aqui. Ele não conseguia nem virar, com os braços esticados, virar as mãos assim, ó, que ele sentia dor nos ombros, o tanto que o ombro estava travado. O ombro travado, trapézios pesados, que carga é essa grande que ele está carregando? E aí fiz a avaliação, fiz a primeira sessão. Primeira sessão que eu faço, ela é apenas quando dá tempo, eu faço na primeira sessão mesmo, um finalzinho, uma limpeza, tudo. E aí aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, vamos marcar a segunda sessão. Ele, não, Arthur, vamos marcar. Não, eu não senti nada na primeira sessão, não senti melhor, eu não senti nada. A pessoa tá, pelo que ele me falou, há 30 anos com aquilo, e quer melhorar com uma sessão? Uma pessoa dessa não quer melhorar, uma pessoa dessa não está disposta a melhorar, porque melhorar exige mudança. Exige mudança de padrão mental, de padrão energético, emocional e físico. Exige tudo isso. E você acha que você vai conseguir isso em uma sessão? Isso não existe. Não existe. A homeopatia é 6 meses. Fisioterapia é 6 meses, 4 meses, 6 meses. A homeopatia também 4 meses, 6 meses. Tudo que é natural, que age na causa, sem danificar outras coisas, leva tempo. E é justamente esse raciocínio de paciência, de continuidade que os orientais tradicionais têm, que hoje em dia está tudo bagunçado lá também, que esse raciocínio imediatista do Ocidente também tomou conta de lá, mas os mais tradicionais sabem disso, que tudo exige tempo, paciência. O seu corpo tem o tempo de cura, tem o tempo de melhora, não é na hora que eu quero, não. Isso é pensamento ocidental. Estou com dor de cabeça, vou tomar um Anador, aí daqui meia hora a dor desaparece. Eu só desliguei o fio do alarme e eu estou piorando a causa. Isso vai cronificando e vai estragando outras coisas. E eu não estou curando porque eu estou abafando sintomas. Então preciso de ter tempo, preciso de ter paciência. Aí esse homem falou, não senti melhora, tudo. Eu falei, tudo bem, eu nem insisti. Porque uma pessoa dessa não está preparada para o tratamento. Uma pessoa dessa não está preparada para olhar para si mesma. Uma pessoa dessa não tem amor próprio. Uma pessoa dessa ela não se dá um tempo para conseguir perceber o próprio corpo, o que ela está passando. Entenderam? Então, eu até perdi o raciocínio quando eu falei nesse negócio da continuidade. Mas, enfim, precisa de ter... Se alguém lembrar de onde eu estava, que eu perdi o fio da meada, mas essa questão da paciência com o tratamento é necessário. Ok, a Eliana está falando aqui, ó, eu digo que 50% do conhecimento o profissional tem na mão e 50% o paciente tem. É saber o que o cliente irá fazer com 50% que o profissional está oferecendo. Exato. E Eliana, eu vou até um pouco mais além. Eu costumo dizer para os pacientes que 90%, eu vou colocar 80%, para não dizer que é 90%, né? 80% do tratamento é nas mãos deles. O que eu faço é desbloquear os canais energéticos para que a energia, as emoções, tudo flua livremente, para que fluam livremente. E dessa forma a saúde vem. Mas aí entra a parte alimentar, a parte de exercícios físicos, a parte de saúde mental, de práticas meditativas, exercícios respiratórios e tudo mais, que vão fazer com que isso seja duradouro e que a cura, que a acupuntura estimula no corpo do paciente, que é o corpo do paciente que se cura, a acupuntura estimula isso. A acupuntura não cura ninguém. Eu, como terapeuta, não curo ninguém. Terapeuta nenhum cura ninguém. O que nós fazemos é estimular a cura do paciente. Se ele não tiver um andar mais reto depois, olhando para a própria saúde, ele melhora. Vai ficar sempre estagnado naquele mesmo local, vai estar sempre parado naquele mesmo... a saúde fica estagnada. Né? Como esse senhor que eu falei, que falava da esposa, que
ele conversava pouco com ela, esse senhor mesmo, ele tem uma queda por um alimento que não é bom para ele, mas ele come muito. Por quê? Porque esse alimento traz uma lembrança emocional para ele, da infância, quando ele estava sofrendo. Alguém, um parente dele, para não entrar em detalhe demais, um parente dele oferecia aquele alimento para ele e ele se sentia acolhido, se sentia com quente, um calor no coração, sentia um colo. E aí, como ele não tem isso em casa, ele busca essa sensação nesse alimento, que faz mal para ele. Se ele tivesse parado de comer, ele estaria bem melhor ultimamente, né? Então, o diagnóstico, voltar à palavra do diagnóstico da acupuntura, é muito mais profundo do que vocês imaginam. O que vocês aprendem nos cursos, nas faculdades, onde quer que seja, nas pós-graduações, o diagnóstico, vocês aprendem o caminho. Mas o caminhar, a pós-graduação, os cursos, o caminho é aqui, mas o caminhar é com cada um de vocês. A forma de caminhar, a forma de olhar o caminho, a forma de analisar, de conversar, isso aí é com vocês. Isso aí não é com o paciente. E o paciente, ele quer, de alguma forma, se sentir acolhido e melhorar. E eu digo para vocês uma coisa, se vocês escutarem o paciente com presença e se dedicarem ao tratamento deles, o paciente melhora. O paciente, ele vai se sentir melhor. A Eliana disse, eu fico impressionado, o corpo humano é uma máquina inteligente, com toda certeza. Ele é uma máquina que tem a capacidade de se curar, que tem a capacidade de gerar a cura em outras pessoas, porque você tem essa energia. Eu cito que nós somos igual a um carrinho de controle remoto. E esse carrinho, ele precisa de pilhas para funcionar, que é a energia. Porque se esse carrinho não tiver pilhas, para ele se movimentar, ele vai ter que utilizar a energia de qualquer jeito. Se for uma criança que for pegar nesse carrinho e movimentar, é a energia da criança que está movimentando aquele carrinho. Então nós nos movimentamos por conta de energia. Então quando nós utilizamos essa energia de forma a gerar a melhora, a saúde no corpo das pessoas, é fantástico isso. Eu digo que nós somos energia pura. Nós somos energia pura. Eu digo assim, não sou eu não. Aí já é a ciência mesmo, né? A física quântica, né? Nós somos energia pura. Nós somos átomos que estão acumulados, né? E se você fizer um tratamento olhando apenas a parte física, você não vai estar nunca nem próximo de você conseguir uma melhora daquela pessoa. Então, o diagnóstico na acupuntura, por conta do horário, eu vou precisar já direcionar para o encerramento aqui. O diagnóstico na acupuntura, ele vai muito além de língua, pulso, abdômen, pele, olhos, a análise corporal. Vai muito além do que o que a pessoa fala. É muito importante o que você sente do paciente. É muito importante a conexão. Para que a conexão aconteça, o paciente precisa se sentir acolhido. Para ele se sentir acolhido, você tem que preparar o ambiente. E preparar o ambiente, não estou falando só o consultório, o ambiente é você também, uma preparação sua, da sua energia. Você vir atender um paciente estando cheio de problemas, com a cabeça longe, você não vai conseguir ajudar essa pessoa. É preferível você falar assim, ô seu fulano, vamos agendar a sua sessão para amanhã, pode ser? Aconteceu um imprevisto. Arthur, mas se eu fizer isso, como é que eu pago minhas contas? Eu preciso pagar minhas contas. Se você atender ele não estando bem, você perde o paciente com o tempo. Aí, o que é melhor? Você ter um paciente sendo atendido por você de forma plena, porque aí ele continua e ele indica outras pessoas, porque é energia. Você pode tratar ele super bem, mas se a sua energia não estiver alinhada com a dele, algo dentro dele diz que, não vou continuar, não vou continuar. Algo dentro dele, a energia se direciona para essa forma, entendeu? Então por isso que é preferível vocês adiarem o tratamento para outro dia que vocês estejam melhor. E o preparar o ambiente do consultório, Eliano, te agradeço muito pelo elogio, tá bom? Uma máquina inteligente que você falou, agradeço muito pelo elogio, eu digo mesmo de você, tá? Então, você preparar o consultório é você ter uma iluminação
adequada. Isso faz parte do diagnóstico. Isso faz parte do diagnóstico da avaliação de tudo. É você colocar um aroma adequado, é você colocar uma música adequada, é você colocar elementos visuais adequados que gerem esse bem-estar. É você fazer com que a pessoa, ao entrar aqui no consultório, ela se sinta acolhida. E você preparar você através de exercícios respiratórios, meditativos, Qigong, Tai Chi, essas coisas. É você se realinhar, aterramento, contato com a natureza, tudo isso realinha você. Mas você colocar aqui no seu consultório, por exemplo, no meu consultório, eu adoro cristais. Meu consultório é cheio de cristal para todo lado, né? Orgonite e tudo mais. Eu tenho imagens de Kuan Yin. Kuan Yin, eu chamo ela de minha mãe, que ela é minha mãe, é a deusa da misericórdia, da compaixão, da cura infinita, a deusa de origem chinesa, mas tem também versões dela no Japão e versões dela na Índia. Tem imagens dela, porque ela é um Buda. Buda é um estado mental, um estado de consciência. Então existiram e existem ainda vários Budas, né? E ela é um. Só que eu gosto muito dela, porque eu me afinizei, é uma questão de afinidade. Tem gente que se afiniza com Nossa Senhora Aparecida, tem gente que se afiniza com Nossa Senhora de Fátima. Eu me afinizei por ela, porque antes de saber que ela tem o poder da cura infinita, cura é o que eu preciso aqui, antes de saber isso, foi por conta que eu tenho uma afinidade muito grande com coisas orientais. Então foi algo de coração, algo de alma. Então a Eliana mesmo falou que também ama cristais, o ambiente fica até leve. Sim, porque os cristais, além de serem, isso é um tema para uma outra live, além dos cristais serem seres vivos, eles são antenas de grande potência. E essas antenas captam energias que são utilizadas aqui dentro do consultório. Então eu coloco aromas com incensos. Se você tem um consultório, você não pode mesmo, ter luz de LED branca. A luz de LED branca não é boa para os nossos olhos, aquele azul, aquele lá ele queima a nossa energia. Tem que ser energia de tom amarelo, luz de tom amarelo, luz suave de tom amarelo, imagens tranquilas, os incensos, você fazer as suas defumações dentro do consultório para limpar o campo energético do seu consultório. É você fazer do seu consultório um templo de cura. Enfim, na cabeça de vocês como terapeutas, o consultório de vocês é um lugar sagrado. E todo lugar sagrado tem que ter, as suas atitudes têm que condizer com isso. Então, se você tem um consultório e dentro desse consultório você está no telefone brigando com seu companheiro, você não fez isso, não sei o que, tal. Não, se for para brigar, sai do consultório. Se for para energias desconexas, saia do consultório, porque o seu consultório tem que ser um templo de cura, um templo de harmonia, de compaixão, de misericórdia, de saúde, de bem-estar. Então, tudo isso. Aí, se eu for falar isso para o pessoal da medicina ocidental, não, isso não existe. Por quê? Porque eles olham apenas a parte física, né? Mas nós somos energia pura. E eu levo isso muito a sério. Às vezes, tem dias que todos nós temos dias que não estamos bem. E aí eu venho mais cedo no consultório, e como o meu consultório é preparado para isso, ao entrar aqui dentro, às vezes o mal-estar que eu estava melhora, porque o próprio consultório me limpa. E aí, eu me sentindo melhor, eu faço uma nova limpeza nele para receber os pacientes. Então, o diagnóstico na acupuntura é muito além do que língua, pulso, abdômen, olhos, pele. Então, essa live foi para falar isso para vocês. Então, é algo muito individual. A Eliane, por exemplo, que participou bastante aqui da live, eu agradeço, ela tem a forma dela de avaliar os pacientes dela. Eu tenho a minha, as outras pessoas também têm a sua forma de analisar. Então, isso é algo seu, é algo que vocês têm que desenvolver. Mas, Arturo, como eu vou desenvolver isso? Olha a pergunta de novo do como. Da mesma forma que falaram para mim, eu digo para vocês, não importa como, apenas faça. Tá bom? E eu encerro a live com essa frase. Agradeço muito, muito a presença de todos. Quem tiver alguma dúvida pode fazer agora, ou então pode fazer depois, nas perguntas, né, do que eu vou publicar essa live. Tá bom?
E a música é muito importante também. Faça o melhor, com certeza, Eliana. Todo mundo tem que fazer o seu melhor. Só que o seu melhor, ele tem que ser com a intenção de ajudar as pessoas, a esclarecer as pessoas. Eu estou dizendo isso, eu sei que não é o seu caso, eu sei que você não falou com essa intenção, mas me deu esse clique. Existe manipulação de tudo quanto é jeito. Uma frase que é muito manipulativa, para o lado negativo, é aquela frase: eu vou ser hoje melhor do que eu fui ontem. Eu vou ser a minha melhor versão. Eu quero evoluir. Por exemplo, o Espiritismo fala muito isso de evoluir, de evolução. Quando você fala em evoluir, quer dizer o quê? Que eu sou inferior, que eu ainda sou um pequeno grão de areia no universo, que eu sou um pequenininho, que eu não sou nada, que eu não sou merecedor. Quem é que fala essas coisas? As orações de religiões, né? E não, vocês sempre serão merecedores, independente do que vocês fizerem. Vocês já são tudo aquilo que vocês querem. Vocês já são tudo aquilo que vocês almejam. Vocês já são tudo aquilo que vocês sonham. A única coisa que está acontecendo é que vocês têm um monte de véus na frente dos olhos, que não deixam vocês enxergarem isso. Então, quando você vai tirando véu por véu, você vê que você já é. Você não vai ser, você já é. Você só não está enxergando. Então, a evolução, eu não acredito em evolução, eu já sou. Eu apenas preciso enxergar isso. Eu quero ser a minha melhor versão, eu já sou. Porque se eu estou buscando a minha melhor versão, eu nunca vou estar satisfeito. E não estar satisfeito não traz paz, não traz alegria. Então você vai estar sempre ansioso. Então percebe a percepção da manipulação da informação para desajustar as pessoas, né? Vocês já são tudo aquilo que vocês buscam. Vocês já são tudo aquilo que vocês pedem. Vocês já são tudo aquilo que vocês almejam. Vocês já são. Tá? Enfiem isso na cabeça de vocês. Vocês não têm que ser a sua melhor versão. Vocês não têm que evoluir. Vocês não têm que nada. Porque vocês já são. São com S maiúsculo. Tá bom? Eu só ler aqui o que escreveram aqui. E eu agradeço muito Foi linda essa live. Eu agradeço muito. Sabe as palavras? Ok, eu agradeço. Gratidão, excelente como o Senhor, Deise. Eu agradeço muito sua presença sempre. Essa live de hoje aproveitei o tempinho, né? Era para ser na sexta, mas acabou não acontecendo. Nós somos grandes, a Eliane disse, com certeza, nós somos gigantes. Nós somos, né? Com um S maiúsculo, né? Essa ideia de evolução, a Deise falando, dá um sentimento de inferiorização, de interiorização ou de inferiorização? Eu acho que é de inferiorização que você quis dizer. De interiorização também, né? Mas a de inferiorização é proposital, as religiões fazem isso, porque dá controle. Quando você se sente inferior, você não acessa a sua potência, e aí você é fácil de ser manipulado, de controlado, entendeu? O que eles querem, os dominantes do sistema, é fazer com que você não enxergue quem você é. Porque se você enxergar quem você é, que você é, não é que você vai ser, se você enxergar quem você é, eles nunca mais tocam em você, né? Agradeço muito pelas palavras, muito, muito. Muito, muito. Agradeço demais por essas palavras. Rita, que bom que você entrou, amor da minha vida, Rita, minha esposa. E agradeço muito, tá, por todos vocês e até a próxima live.